Boa tarde. Hoje estaremos dando continuidade às aulas. Durante todos os meses a gente tem uma programação de aulas que a gente vai procurar levar até vocês novidades, o que tem de mais repercussões nesses últimos tempos. E nesse módulo de hoje, o tema vai ser a síndrome da degeneração fisiológica decorrente da redução da atividade e do descondicionamento. Isso também é conhecido como a síndrome do imobilismo. Por que esse tema? É um tema que as pessoas precisam compreender e conhecer como lidar com essa característica de repercussões pelo imobilismo de muitos pacientes que estão nesse momento acamados em vários locais, que seja na sua residência, que seja no ambiente hospitalar, que seja nos CAIS. Então, o paciente, quando ele fica, que já entra na síndrome do imobilismo, ele tem várias repercussões, que isso prolonga mais ainda o tempo dele em caso hospitalar, tempo de internação, risco maior de infecção, risco maior de complicações proveniente a essa síndrome. Então a gente vai estar falando exclusivamente dela e suas repercussões e como a gente pode lidar em relação ao tratamento para a gente diminuir essas repercussões provenientes pelo imobilismo, ok? Meu nome é José de Arimateia, sou fisioterapeuta, intensivista e enfermeiro intensivista. E vamos dar continuidade. Bem, como eu havia citado, o imobilismo ele também é conhecido pela essa degeneração. Agora, quando a gente fala doenças versus tratamento, porque também vários fatores podem induzir e isso evoluir para o paciente ficar muito tempo acamado. O paciente pode ter algumas doenças como um acidente vascular encefálico, tipo isquêmico, hemorrágico. O paciente pode ter a necessidade também, durante um período de tratamento, por exemplo, fraturas de membros inferiores, membros superiores, dependendo do tipo da fratura, do tempo que ele vai ficar imobilizado, do tipo de fixação, Islizarovsky, tipo de fixação que faz com que o paciente fique mais limitado ao leito. Às vezes, em função do tratamento, da necessidade, o paciente vai ficar, às vezes, um mês acamado, porque ele ainda não pode colocar o pé no chão, ele ainda não pode se locomover, porque o período de cicatrização, o período de consolidação, de remodelamento, você tem que respeitar, tá certo? Então, às vezes, pelo tratamento em si, o paciente fica muito tempo acamado. Né? Ele está sem aquele ambiente dele de atividade que antes ele estava. Antes ele caminhava, antes ele ia para o trabalho, antes ele fazia uma academia, antes ele tinha alguma atividade física. Agora ele está acamado. Então esse período que ele vai ficar acamado, se não houver estímulo, se não houver uma reabilitação, se não houver um programa para estar trabalhando com esse paciente acamado, com certeza, não só do ponto de vista biopsicossocial, mas também do ponto de vista físico, também vai estar bastante debilitado, né? O descondicionamento vai ser intenso, as repercussões cardiovasculares também, vocês vão ver daqui a pouco o que pode acontecer, certo? E algumas doenças também acabam induzindo o paciente também tem que ficar um tempo maior no leito. Paciente de terapia intensiva, onde que ele passa durante alguns dias em função da patologia que ele se encontra, da doença que ele se encontra, das várias alterações, tanto cardiovasculares e respiratórias, que induz o paciente a ter que ir para um ventilador mecânico. Esses pacientes acabam ficando um tempinho maior em ventilação mecânica e acaba ficando também um período mais de tempo prolongado nesses leitos, né, de terapia intensiva, ok? Então nós temos vários fatores de doença que acabam induzindo o paciente a ficar acamado e nós temos vários fatores também que estão relacionados ao próprio tratamento pela necessidade e acabam induzindo o paciente também a ficar um tempo maior acamado. Pietro de Nicola, ele é um brasileiro, ele é do sul e ele descreve muito bem para ele o que é imobilidade e eu achei muito interessante esse texto e trouxe para vocês. Ele diz que deriva principalmente do fato de que todos os órgãos podem rescindir-se de forma grave da própria imobilidade de suas consequências, a começar pela deterioração intelectual. Isso é muito importante. Realmente, a deterioração intelectual, comportamental, dos estados depressivos, dos distúrbios cardiorrespiratórios, digestivos, metabólicos, osteoporose, essa desmineralização óssea, desnutrição, etc.
Trata-se, portanto, de todo um complexo de alterações que repercutem negativamente sobre o organismo, tendo origem na imobilidade. Isso é fantástico. Realmente ele trouxe até uma sequência lógica de repercussões que isso realmente acontece. Vocês vão aprender daqui a pouco esses sinais que podem mostrar essas deterioração intelectual, comportamental de um paciente que está acamado. Antes ele não tinha isso, antes ele era uma pessoa muito ativa, proativa, uma pessoa que tinha tantas atividades, e agora ele está restrito a um leito, que seja para um tratamento, que seja em função de uma doença. Então isso realmente, inicialmente, vocês vão observar que essas repercussões comportamental, elas acabam se manifestando muito rápido, né? Então, o paciente na UTI, ele é um paciente que ele pode estar na terapia intensiva em função de alguns procedimentos eletivos, ele faz uma cirurgia programada, vai passar durante somente alguns momentos na UTI, né, em observação, até que se estabilize, depois ele é encaminhado para uma outra unidade semi-intensiva ou para uma enfermaria. Então, às vezes o paciente pode ficar pouco tempo ou às vezes ele pode ficar por um período maior, alguns dias. Então, aqui a gente está falando mais dos pacientes graves, instáveis, esses pacientes que estão mais em ventilação mecânica, porque esse paciente a gente sabe que ele vai ficar durante 3, 4 dias, ou às vezes semanas, né? Ou até mesmo meses. Então esse paciente sim, ele pode desenvolver uma síndrome do imobilismo, né? São pacientes graves, instáveis, que dependem de medicações para um controle melhor, né, do funcionamento, do inotropismo, do bombeamento cardíaco. Então, são pacientes que estão com monitorização contínua, né, equipamentos multiparamétricos que mostram o estado real beira-leito de como o paciente se encontra. Aí entra a pressão não invasiva, entra a saturação, oxímetro, aí entra também o ritmo, né, a frequência cardíaca, aí entra a pressão arterial, entra própria monitorização, né, hemodinâmica. Esses pacientes, eles estão mais restritos ao leito, tá certo? Às vezes não dá para você poder colocar numa poltrona, ter unidade de terapia intensiva que não tem nem espaço, mas aquela unidade que tem 9 metros quadrados, onde você tem uma UTI humanizada, que você tem uma poltrona ao lado, em alguns casos você pode até utilizar essa poltrona para transferir o paciente, mantê-lo um pouco mais sentado, numa posição que melhora o seu conforto, diminui um pouquinho aquele momento de imobilismo que ele fica o tempo inteiro no leito. Por mais que você faça, através de rotina, mudança de decúbito, não é a mesma coisa. Claro que ajuda, sem sombra de dúvida. Tá bem? São pacientes que têm rebaixamento de nível de consciência, às vezes isso induzido por algumas medicações ou às vezes até mesmo pela própria doença de base. Às vezes o paciente tem um AVC, um acidente vascular encefálico, e isso às vezes interfere um pouquinho nessa resposta, né, nesses comandos. Bem, alguns fatores associados também ao pior prognóstico, tá? O paciente que fica muito tempo acamado, isso piora o prognóstico do paciente, aumenta o risco de infecção, aumenta os riscos de complicações. São pacientes que eles têm um agravo maior, né, de alterações comportamentais, psicológicas. São pacientes que têm uma série de repercussões cardiorrespiratórias, né, e às vezes isso também pode estar sendo induzido por sedação intensa. O paciente tem uma sedação que ele tem que ser programado, protocolo, né? Tem despertar diário na sua unidade ou não tem despertar diário? O paciente ele está muito sedado, qual é a escala de Hans-Seder, a escala de sedação? Então a gente tem que controlar isso muito bem para que o paciente também não fique muito sedado, e aí vem outras repercussões, né? Outros fatores que não apenas o imobilismo, mas também outros fatores que isso pode levar para um pior prognóstico, tá, ok? O paciente está em ventilação mecânica prolongada, ele pode estar mesmo às vezes intercalado com um sistema T, em desmame, mas ele acaba estando a maior parte do tempo em ventilação mecânica, pelo menos maior que 6 horas, durante mais de 2, 3 semanas. Então é um paciente que às vezes ele está um tempo mais prolongado em ventilação mecânica. Esse paciente a gente tem que ter muito cuidado com ele, né? Uma atenção mais do que especial. São pacientes que os mínimos detalhes fazem uma diferença muito grande no curso da evolução do seu tratamento. Então, quando a gente tem um paciente acamado, a gente tem que se preocupar muito com ele, com várias repercussões que podem ser preventivamente diminuídas esses riscos, ok? O paciente que fica muito tempo prolongado também, ele aumenta o
risco de infecção de múltiplos órgãos, né? Em função também outros aspectos que pode piorar o prognóstico, também medicamentos, ok? Então nós temos aqui vários estudos que falam exclusivamente sobre esses assuntos, tá? Bem, e a estimulação precoce? Iniciou-se na Segunda Guerra Mundial. Isso é muito legal, porque no período da Segunda Guerra Mundial, os soldados precisavam eles retornar ao seu campo de batalha. E nesse período não tinha muitos recursos, né? Não tinham profissionais especialistas nesta área da fisioterapia, na área e outras áreas que poderiam estar trabalhando em conjunto para que o paciente ficasse menos tempo acamado e mais rápido ser conduzido às suas atividades normais. Então, com certeza, até nesse período, a equipe médica, a equipe da enfermagem eram mais restritos, né? Até pela própria quantidade de pessoas que necessitavam de um auxílio, ok? Então, os soldados, eles deambulavam precocemente para retornar ao campo de batalha mais rápido. Então, isso fez com que muitos soldados, realmente, por condições, né, que eles permitiam, recuperaram muito rápidos, enquanto que outros que ficavam um tempo maior acamados tinham outras complicações, tá? É claro que depois da Segunda Guerra Mundial houve uma mudança muito grande em relação à saúde, em relação a como trabalhar com esses pacientes, não tenha dúvida. São pacientes que vários trabalhos mostram a perda de força muscular era evidente, né? O paciente perdia massa muscular muito grande, perdia a força muscular rapidamente. O processo inflamatório, ele também acaba contribuindo também a você evoluir para uma debilidade, né, maior. A diminuição de perda da capacidade funcional, era um paciente que ele perdia o sentido, a direção, ele até mesmo para que você pudesse estimular seus próprios receptores, para ele poder ter um pouquinho mais de estímulo, para que o paciente ele tenha uma sustentabilidade maior, tenha uma condição de resposta funcional melhor. Então isso, nesse período, foi evidente, a perda é muito grande. Então hoje, recentemente, esse estudo publicado no CHEST, 2001, mostra muito bem a relação de perda de capacidade funcional a um grupo de pessoas com imobilismo. Também outras doenças eram desenvolvidas, né, polineuropatia do doente crítico, também em função desse imobilismo. Então, você percebe que vários fatores podem estar diretamente relacionados a esse imobilismo. Você pode ter o fato de um tempo prolongado, isso induz um tempo, uma exposição maior. O paciente pode ter risco de infecções. O paciente pode ter outros agravos cardiorrespiratórios pelo imobilismo. O paciente pode ter o desenvolvimento de doenças neuropáticas. O paciente, quer dizer, se eu consigo trabalhar esse paciente precocemente, né, através de estimulação precoce, com segurança, com monitorização, com uma formação adequada, não tenho dúvida que toda a equipe multiprofissional vai fazer com que esse paciente ele se recupere mais rápido, fique menos tempo internado, tenha um retorno mais rápido às suas atividades de vidas diárias, né? E o quadro clínico? A gente pode aqui simular várias situações, ok? A gente vai começar pelas alterações psiquiátricas, né? Neuropsiquiátricas. São alterações iniciais muito evidentes, muito rápidas. É claro que isso não chama tanta atenção. Depois vocês vão observar que o que chama muita atenção é quando o paciente tem muita atrofia muscular, ele tem fraqueza intensa muscular, isso chama atenção. O paciente já se movimentava, agora não consegue, pela fraqueza. Antes o paciente tinha um tônus muscular significativo, o paciente tinha uma hipertrofia, o paciente tinha... Aí se faz uma perimetria, ele tem uma redução significativa de massa muscular, então o paciente está atrofiando, e isso é evidente. Você olha e fala, nossa, como esse paciente emagreceu? Tudo bem, mas a gente vai começar pelas alterações neuropsiquiátricas, ok? Nós temos redução da interação com o meio. Realmente, o paciente às vezes ele não tem muita noção de dia, noite, ele perde essa relação. A gente precisa, através da humanização, de estar sempre presente essas informações para que o paciente ele possa ter uma relação muito boa com o meio, com a equipe onde eu estou, né, o que eu vim fazer, o que está acontecendo, explicar ao paciente os procedimentos que estão realizados e até mesmo passar para ele algumas informações que o torne mais tranquilo, né, que se sinta mais seguro a equipe onde ele se encontra. Também temos diminuição das aferências sensoriais. O paciente ele
perde muita concentração muito rápida. Então você estimula, você precisa do comando de voz, né? Usar essa ferramenta maravilhosa que é a comunicação. O paciente tem que concentrar no que está fazendo para ele poder recordar, relembrar como é realizado os movimentos, para que ele possa ter uma repetição daquilo, uma reprodução do comando em resposta física do que você solicita, para ele poder, opa, eu consigo, olha, eu dou conta, então vamos tentar, tá? Déficit na capacidade de concentração, como eu citei, alterações comportamentais, a gente tem que saber lidar com isso. Ora, o paciente ele está esgotado, nervoso, né? Às vezes ele pode estar agressivo, às vezes ele pode não entender o que está acontecendo, não compreender o porquê que ele está ali, o que foi que aconteceu. A gente entende que, por mais que você explica, tenta trabalhar bem esse lado de troca de informações, mas às vezes o paciente precisa que você repita mais, precisa que você fale mais de uma vez. Isso é muito importante, você preparar a família também, para a família saber lidar com esse momento dessas alterações comportamentais, que isso pode acontecer, ok? Transtorno de ansiedade, depressão, claro, o paciente ele antes tinha uma qualidade de vida às vezes muito boa, às vezes o paciente tinha uma resposta ativa muito intensa e às vezes assim, da noite para o dia ele está acamado, né? E fica por um período longo acamado. Então ele realmente é esperado, só que a gente tem que saber como lidar com isso, e a família também, né? O paciente fica muito ansioso, há uma resposta à depressão muito grande, labilidade emocional também. O paciente, ora, ele pode estar muito alegre, muito feliz, e rapidamente ele está muito emotivo, triste, não aceita, não quer realizar nenhuma atividade. Isso pode acontecer. Temos momentos que o paciente ele é muito cooperativo, ele está realmente muito disposto a fazer as atividades e responde muito bem, e às vezes, poucas horas depois, ele já demonstra totalmente uma aversão àquilo, né? Ele não responde, não aceita, não coopera. Então isso pode acontecer. E nós profissionais da saúde temos que saber lidar com essas oscilações, não tenha dúvida. E é claro, se pudermos também preparar a família, orientar a família, tratar também da família, para que a família possa, junto com nós profissionais, fazer o nosso melhor para que o paciente tenha uma resposta, assim, uma recuperação mais humana, né? Sistema locomotor. Bem, isso é evidente, né? Isso chama muita atenção. O paciente, você olha no leito, ele está lá, nossa, ele está magro, ele perdeu muita massa muscular. O que podemos fazer para que ele possa se recuperar, ele voltar ao que estava antes, né? Bem, não é tão rápido e tão fácil assim, não. A gente tem que ter um trabalho muito profissional, muito grande, com uma equipe de nutrição fantástica, uma equipe médica, uma equipe da enfermagem, da fisioterapia, uma equipe da psicologia, uma equipe assim, multidisciplinar mesmo, para que todos, fazendo bem o seu papel, o seu trabalho, pode, juntos, somando, trazer essa resposta a vocês. Então, quanto ao sistema locomotor, o paciente tem uma redução da força e da resistência muscular. Isso é fácil e nítido a visualização, né? E a certificação disso. Agora, a graduação da força tem como você utilizar vários métodos de graduação de força muscular. Resistência também temos como trabalhar para ganho de resistência muscular. Redução da capacidade oxidativa, redução das reservas de glicogênio, perda de massa muscular. Através da perimetria você pode utilizar muito bem essas medidas com a fita métricas, e isso te mostra quanto que está perdendo por dia, por semana, né, através da perimetria em relação à massa muscular. O paciente ele está hipotônico, né, com tônus muscular diminuído, descoordenação dos movimentos, o paciente tem movimentos incoordenados, não é culpa dele, ele está debilitado, ele não consegue fazer um movimento com tanto sinergismo, com tanta coordenação como ele tinha antes, ele perde esse sentido de direção, ele perde essas habilidades, porque ele não estava praticando mais. Então o corpo ele se adapta muito rápido ao meio. Então, se ele não está recebendo estímulo ou pouco estímulo, acaba ele realmente tendo muita perda de massa muscular, acaba ele tendo essas dificuldades de coordenação,
né, de movimentos. O paciente pode apresentar contraturas miogênicas, síndromes dolorosas miofasciais. Não tenha dúvida que eu acredito muito nisso. Nós não fomos feitos para ficar muito tempo deitado. Até mesmo se você ficar muito tempo acamado, você cansa de ficar deitado, né? Eu sei que a gente tem um tempo de se recuperar, né, de todo o estímulo, de todas as atividades que você realizou durante o dia. Você tem que dormir, tem uma fase REM, de completo relaxamento, de bem-estar. O paciente, ele, nesse período da fase REM, como todos nós, é um período que a gente se resgata, se recupera, né, de todo o esforço, de todas as memórias, de tudo que aconteceu durante o dia. A gente tem que se restabelecer. Não tenha dúvida que essa fase REM é a fase de completo bem-estar, de relaxamento que nós temos. Claro, só que um paciente ficar muito tempo deitado não significa que ele tem uma qualidade de sono ótima. Aí, através da polissonografia, isso consegue mensurar muito bem a qualidade de sono, né? Mas, nesse caso, a gente cansa de você ficar muito tempo deitado também. Então, não tenha dúvida que, além da qualidade do sono alterado, prejudicado, você também pode cansar de ficar deitado. Por isso que a gente tem que utilizar poltronas, cadeiras. Às vezes você deambular com o paciente precocemente, dentro das suas condições, suas limitações. Então, a gente tem vários meios de você poder tentar estimular esse paciente para que eles tenham menos consequências à síndrome do imobilismo. Okay? E ainda no sistema locomotor, você tem aumento da atividade osteoclástica, né? Redução da massa óssea, reabsorção óssea, maior risco de fratura, desmineralização óssea grande. O paciente apresenta, nesse período, uma hipercalcemia. Então, são alterações reais, que pelos exames mostram essas alterações, principalmente quando o paciente já tem semanas, já tem alguns dias que ele está acamado, tá? Ainda nós temos redução da mobilidade articular. Nós sabemos que a cápsula articular, né, ele tem uma membrana articular que é onde produz o líquido sinovial. Esse líquido sinovial que lubrifica, que facilita o deslizamento, ele só é produzido através de movimento. Se você não movimenta, você produz menos esse líquido sinovial. Vai ter menos deslizamento, um maior atrito. Então, acaba você tendo uma série de alterações articulares, musculoesqueléticas, pela falta de movimentação. Bem? Redução do líquido sinovial presente pela falta de movimento, atrofia, né, muscular, articular pela falta de movimento. O paciente pode desenvolver capsulite adesiva, inflamação da cápsula, espessamento sinovial. Então, outras doenças ortopédicas comuns podem acontecer pela falta de movimentação. Nossos membros são braços de alavanca, são membros que precisam estar constantemente em movimento, né? Isso é necessário, é biomecânica, isso traz retorno ao bem-estar. A gente precisa se locomover, estar em movimento. Não diria o tempo todo, mas em alguns períodos durante o dia. É importante esses estímulos. Não vai lhe fazer mal, bem vai lhe fazer muito, tá? Bem, nós temos ainda aqui outras alterações na consistência do subcutâneo, itaderme, atrofia na pele, déficit sensitivo, né, neuromotor, imunodepressão, úlcera de pressão, fica mais evidente, você tem uma massa muscular avantajosa. O paciente daqui a pouco começa a atrofiar, perde muita massa muscular. A estrutura óssea começa a ser mais visível, então você tem menos tecido e muito contato com a estrutura óssea. Então acaba realmente você tendo as áreas de maior pressão, um risco muito grande de desenvolver úlcera por pressão, né? Então aí você tem que usar os recursos que nós temos hoje para prevenir essas úlceras de pressão, tá? Infecções cutâneas também podem desenvolver. Então vocês já estão percebendo muito do que pode ser desenvolvido pelo fato do paciente estar acamado, não é mesmo? Você tem agora algumas alterações metabólicas que também são fáceis de ser evidentes, confirmadas através de exames, okay? Redução da massa magra, balanço negativo de nitrogênio, hipercalcemia, calcificação heterotópica, hipoproteinemia. Isso é evidente, é fácil você constatar isso. Então você consegue, através de uma prevenção, através de um programa de reabilitação, através de um trabalho em conjunto com toda a equipe multidisciplinar, você consegue retardar muito tudo isso, ok?
Sistema gastrointestinal também, temos repercussões, claro. O paciente pode ter inapetência, disfagia, dificuldade de deglutição, redução do ritmo peristáltico, lentificação na absorção de nutrientes, né? Constipação, diarreia paradoxal, sistema geniturinário. O paciente pode apresentar retenção urinária. Pela própria posição da bexiga, você acaba não conseguindo fazer um bom esvaziamento da bexiga, né? E isso faz com que o acúmulo, a retenção urinária, isso tenha um risco muito grande a desenvolver um quadro infeccioso. Por isso é importante, às vezes, o paciente sentar, virar de decúbito. Essa movimentação modifica o posicionamento da bexiga, tá? E isso é muito necessário. Isso a gente consegue muito evitar o risco de infecção. O paciente contativamente sendo estimulado, ele tem uma qualidade de estadia melhor, uma resposta visível, funcional muito boa, tá? Muitos deles ficam aguardando o momento de ser estimulado por um fisioterapeuta, ou por uma enfermeira, ou por um médico. Eles ficam aguardando, eles ficam ansiosos, porque eles estão muito acamados, eles precisam de estímulos, né? Sistema cardiovascular, você tem um aumento da frequência cardíaca em repouso, o paciente descondiciona muito rapidamente, elevação da pressão arterial sistólica de forma compensatória em função disso, hipotensão postural. Um paciente acamado, quando você levanta muito rápido, você acaba induzindo uma hipotensão postural. Você tem que fazer a elevação da cabeceira progressivamente, né? Para que o próprio organismo ele se adapte novamente a essas novas condições, porque antes de ficar muito tempo deitado. É muito arriscado o paciente ficar decúbito horizontal apenas. Ele tem que ficar com a cabeceira no mínimo 35 graus de elevação, tá? Só em último caso que não tenha, só em último caso que não tenha nenhuma possibilidade do paciente ficar com a elevação da cabeceira, tá certo? Mas na grande maioria dos casos, pelo menos 35 graus é o que o consenso determina para prevenção de pneumonia, tá bem? Trombose venosa profunda pode acontecer, isquemia aguda de membros inferiores, também pela falta de movimentação, tá? Quanto ao sistema respiratório, o sistema respiratório é também muito evidente, a gente observa essas alterações presentes, né? Para nós profissionais da saúde, a gente consegue visualizar isso muito bem. Você tem uma redução de volume corrente, que é o volume de ar que você respira a cada ciclo. Se ele está em repouso, ele utiliza uma porcentagem somente necessária de ar para ele garantir a oxigenação para os tecidos, para os órgãos nobres, tá certo? Não há necessidade dele inspirar profundamente, insuflar bastante, aumentar volume e capacidade, porque está em repouso, ele está deitado apenas. Diferente de você estar sentado, em pé, andando, correndo. Então a gente tem um aumento da capacidade quando você está em locomoção, um ritmo mais intenso, até 20 vezes mais do que você a cada ciclo. Então a gente sabe que realmente essa redução é evidente. O volume minuto, que é o volume de ar que você respira durante 60 segundos, isso vai estar bem diminuído, em função do volume corrente estar diminuído, né? A frequência respiratória também vai estar diminuída. A capacidade residual funcional, que é o volume de ar que você ainda encontra-se presente ao final de uma expiração forçada, você ainda tem um pouco de ar ainda, você não consegue esvaziar completamente, você ainda tem uma reserva residual de ar. Então isso também vai estar prejudicado, vai estar alterado, né? O volume expirado forçado também fica muito reduzido, porque se você tem pouco ar lá dentro, você tenta fazer uma expiração forçada, você até tenta, consegue, mas muito pouco, tá bem? Então isso é evidente para nós. E isso, é claro, aumenta o risco de atelectasia, de colapsamento alveolar, risco de o paciente ter doenças oportunistas, doenças pulmonares, que podem prejudicar na troca gasosa, na difusão facilitada, pode prejudicar na ventilação. O paciente, em função disso, ele pode reter um pouquinho mais de CO2, e esse CO2, se não for monitorado, ele pode fazer uma narcose, deprime o centro respiratório e o paciente pode parar de respirar, ok? Pode evoluir para uma parada respiratória. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa monitorização respiratória. Usar oximetria, poder avaliar através do exame físico, através de uma boa ausculta,
pulmonar, através de um exame físico detalhado, de simetria torácica, de mobilidade torácica, de padrão respiratório, se está toracoapical, se o ritmo está regular ou irregular. Então a gente tem que avaliar sempre, cada encontro que você tem com o seu paciente, você tem que ter uma avaliação, porque as coisas mudam muito rápido, da noite para o dia, da manhã para a tarde, tudo muda. Então a cada contato que você tem com o seu paciente, você tem que avaliá-lo, está bem? A avaliação é soberana, o exame físico é primordial. Você tem redução dos movimentos diafragmáticos intercostais, principalmente pela essa redução desse volume de ar. O diafragma, embora ele seja o músculo principal da respiração, em média de 70% da respiração é ele que é o motor principal, mas quando o paciente está muito acamado, dependendo do seu posicionamento, isso pode ficar um pouquinho alterado, tá bem? O aumento da frequência respiratória de forma compensatória pode acontecer, já que o volume de ar a cada ciclo está baixo, há um mecanismo de compensação, de defesa do nosso centro respiratório, é aumentar justamente a frequência da respiração, para compensar esse volume corrente baixo e gerar um volume minuto mais próximo do normal. Então você pode ter também uma lentificação do clareamento maxilar, né, do clíris maxilar. Você pode ter uma lentificação desse transporte maxilar, ele que faz a varredura, que carrega, né, todos os fatores, componentes que não são necessários para o nosso vias aéreas, né? Quando a gente expectora, quando a gente tem uma tosse eficaz, produtiva, a gente elimina esses agentes. Então é através do transporte maxilar que isso acontece. Quando o paciente fica muito acamado, às vezes em função do processo inflamatório, ou em função da medicação, enfim, ele acaba tendo uma redução, uma lentificação desse transporte maxilar. Bom? Aqui nós temos nesse quadro uma visualização mais global, de várias alterações que são evidentes a esses pacientes com essa degeneração pela imobilidade. Nós temos aqui alterações cardiovasculares que podem ser identificadas, hipotensão ortostática, como foi citado. O paciente não pode levantar de uma vez, não. Se levantar de uma vez, ele pode sentir tontura mesmo, né? Suor frio, sentir um escurecimento da visualização, né, da vista. O paciente não pode conseguir, não vai suportar ficar em pé e você tem que mantê-lo deitado. Redução do volume plasmático, redução do desempenho cardiovascular, tromboembolismo, risco muito grande também nesses pacientes acamados. Então nós temos repercussões cardiovasculares, repercussões renais também. Você tem êxtase urinário, né? Você tem um êxtase, uma parada, a urina fica muito tempo parada na bexiga. Dependendo do nível onde os receptores percebem, captam e estimulam a sua evacuação, mas às vezes, dependendo do tempo que você fica muito parado, isso acaba induzindo um risco muito grande de infecção urinária também. Cálculos renais, infecção urinária, isso pode acontecer. Então a gente tem que trabalhar muito nessa prevenção para que isso diminua. Então aqueles pacientes que ficam muito tempo acamados, eu falo isso para vocês, tem que ter mais atenção, tem que ter muito cuidado, tem que avaliar todos os mínimos detalhes, para que você possa ter um paciente com uma qualidade boa de estadia na unidade, para que ele possa ter uma resposta funcional satisfatória, ok? Aqui mostra bem algumas alterações do sistema respiratório, como aumento da resistência mecânica à respiração. O paciente tem uma complacência estática menor, uma resistência inspiratória e expiratória maior, redução do reflexo do disparo da tosse e da atividade ciliar. Isso acaba ficando mais intenso, o reflexo do disparo da tosse, só que fica uma tosse que a sua resposta ela é muito fraca, porque tem menos ar, tem menos força, menos intensidade de aceleração de fluxo, né? O transporte mucociliar também fica prejudicado, acaba o paciente tendo aquela tosse mais seca, ele tosse, mas não sai nada. Então a gente tem que hidratar esse paciente, tem que facilitar um pouco esse muco para que ele possa dissolver, ter o efeito tixotrópico, que chama, para ele quebrar as cadeias proteicas dele, para ele ter um deslocamento mais facilitado, e o transporte mucociliar tem uma resposta mais ativa nesses pacientes. Então a gente tem que ter muito cuidado com a hidratação desses pacientes para que eles possam ter uma resposta mais eficaz.
Diminuição dos volumes e capacidade pulmonares, como citamos, o paciente respira muito pouco acamado. Então não há necessidade de respirações profundas o tempo inteiro, não há necessidade, ele não consegue, porque só está utilizando aquilo que o centro respiratório determina que ele faça, ok? O risco de embolia pulmonar também é grande, né? Nós temos aqui alterações do sistema nervoso, alterações sensoriais e cognitivas, alterações do equilíbrio e coordenação motora, diminuição da capacidade funcional. Então, esses pacientes é evidente e visível as suas limitações, as suas dificuldades funcionais. Então, quando você simula várias situações no leito do paciente, pegar um objeto, movimentação ativa livre de membros superiores, ativo livre também de membros inferiores, você simula às vezes uma bicicleta, você simula o paciente uma necessidade de dissociação de cintura escapular em relação à pélvica, você trabalha em rotações, trabalha em movimentos em diagonais, em espiral, para que o paciente possa ter todos esses grupos musculares estimulados, e isso faz com que eles se sintam mais alerta, mais atento, e eles conseguem reproduzir esses movimentos logo depois, dependendo, é claro, da sua patologia, da extensão da sua lesão. Então o paciente ele consegue ter uma memória desses movimentos mais presentes, tá bem? E com isso você consegue diminuir o risco dele fazer movimentos associados. São movimentos associados, são movimentos que inadequados, onde você utiliza mais alguns grupos de músculos do que em relação a outros. Então isso gera um vício de movimento, isso gera alguns hábitos, e depois para você tirar esses vícios é muito grande, é muito difícil e demorado. Então você tem que precocemente estimular de forma correta esse paciente, de forma simétrica, de forma que o paciente ele tenha o retorno, as sensações desse movimento, ele tem um retorno da boa resposta desse movimento, e aí ele consegue, por conta voluntária, por condições próprias dele, de realizar esses movimentos. Aqui também nós temos algumas repercussões psicológicas, né, como ansiedade, depressão, deficiência intelectual. O paciente ele fica muito prejudicado, sim, e a gente tem que saber lidar com essas deficiências, com essas dificuldades, para que você possa antecipar alguns possíveis problemas, né, de distúrbios também. Então a gente acaba se acostumando muito a lidar com esses pacientes e consegue, através da equipe, com muito sucesso, prevenir muitas coisas, tá bem? Aqui nós temos também outras alterações muito visíveis, são alterações do sistema musculoesquelético, como contratura musculares, atrofia por desuso, fraqueza muscular, redução de massa óssea. Isso é evidente, a gente visualiza o paciente no leito, acaba tendo o primeiro impacto quando o paciente encontra-se com esse quadro, certo? Ok? Vamos dar seguimento. Bem, então nós vimos que a diminuição da capacidade funcional do sistema musculoesquelético e cardiovascular são responsáveis pelo declínio da capacidade funcional durante a internação na UTI ou em qualquer outro centro de terapia intensiva ou qualquer outra unidade, né, de cuidados mais avançados. Então a gente precisa entender que esses declínios podem acontecer. Então a gente já pode tentar trabalhar na antecipação desses declínios, para que ele possa ficar um pouco retardado, tá? Então, um paciente que tem um trabalho com um fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva, como agora na RDC7, determina um fisioterapeuta de manhã, uma tarde, uma noite, a cada 6 horas, onde você tem uma equipe especializada mesmo, né, que tenham conhecimento para saber lidar com pacientes críticos, pacientes com essa natureza. Isso ajuda todo o trabalho da equipe, né, multidisciplinar. Isso é muito importante. As unidades que têm uma equipe completa, com certeza eles reduzem muito o período de internação desses pacientes na unidade de terapia intensiva. O nível de complicações cardiovasculares e respiratórias é bem inferior. O quadro de infecção desses pacientes também reduzem bastante, tá? Esses dois sistemas são o centro da manutenção da independência funcional. Então, a gente precisa ter uma monitorização muito peraleito, muito próximo desses pacientes, ok? Nós temos aqui, ó, restrição muscular, a redução de 1 a quase 2% da força por dia, 5,5% se houver imobilização. Então, você tem uma perda muito rápida de força muscular, né?
40% da força muscular já na primeira semana de imobilização. Pensa, 40% já na primeira semana. Às vezes o paciente fica 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então a gente precisa tentar retardar essa perda, né, essas repercussões. A perda de proteínas contrárias e crescimento de tecidos não contrários é muito grande. A gente consegue monitorar isso. Dá para a gente poder fazer esse tipo de monitorização. Contraturas, encurtamentos, deformidades. Se você não tiver uma equipe bem treinada, bem preparada, o paciente vai ter encurtamento muscular, vai ter um padrão espástico, vai ter uma dificuldade posteriormente de retornar o mais rápido às suas atividades normais. Às vezes a condição dele de locomoção vai estar muito prejudicada. Por isso que o paciente precocemente tem que ser bem trabalhado dentro da unidade de terapia intensiva. Por isso que o fisioterapeuta está presente numa emergência de um hospital de urgência e emergência, onde você já consegue precocemente trabalhar todos esses aspectos. Claro que as intensidades desses trabalhos, o tipo de trabalho, cada caso é um caso, não tenha dúvida. Mas o importante é ter o profissional junto, a equipe multidisciplinar, para que cada um, fazendo bem o seu trabalho, pode retardar muita coisa, tá bem? Bem, na primeira semana você tem muita perda de massa muscular, chega até 40%. Com 15 dias a redução chega a 15% da força muscular. Em 3 semanas a redução de 29% da aptidão física. Né? Isso são todos estudos publicados no Critical Care, publicados em revistas renomadas, né, de qualificação nível A. Então você tem agora também a restrição óssea, redução de 1% de massa óssea da coluna, redução de 6 a 40% da massa óssea em apenas 4 a 6 semanas, predisposição a fraturas. Então são pacientes que isso já está sendo muito bem estudado, muito bem desenvolvido, de maneira que você consiga já estabelecer o que você espera que possa acontecer com esse paciente daqui a algum tempo, se você não fizer algo. Então a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mudar alguns paradigmas, a gente tem que sair da área de conforto, né? A gente tem que realmente fazer muita coisa em benefício a esses pacientes. E a gente pode fazer isso. Lembrando que eu sempre friso, é educação continuada sim, é treinamento, é capacitação, é as instituições privadas ou públicas oferecer cursos a toda a equipe, como saber lidar com pacientes críticos. Eu tive a grande oportunidade do Hospital de Urgência de Goiânia eu ter sido premiado com um curso de especialização no Sírio-Libanês em São Paulo, onde eu tive a oportunidade durante 3 anos de fazer esse curso de especialização em cuidados ao paciente crítico, em gestão, né, aos pacientes críticos, e durante 3 anos eu tive vários momentos lá com eles, internado, com períodos de internato lá, direto, o tempo inteiro fazendo cursos, atividades, conhecendo toda a sua rotina, suas atividades. E aqui em Goiânia, por videoconferência, assistindo às aulas, discutindo, tirando dúvidas. Então a gente tem que ter esse tipo de incentivo das instituições, privadas ou públicas. Isso para toda a equipe. Quem ganha com tudo isso é a empresa, é os pacientes, é todos nós que nos tornamos profissionais mais especializados, com mais segurança, com mais condições de oferecer essas informações, mais condições de oferecer um tratamento mais digno, mais humanizado a todos eles. Então a gente precisa disso, não parem de estudar, sempre procurem estudar, sempre procurem acreditar que a gente muito ainda precisa aprender. E com relação a esse assunto de hoje, a gente tem muito o que discutir, muito o que aprender mesmo. Não é apenas tratar a doença, não é apenas corrigir exames, a gente tem que avaliar e monitorar bem tudo de bom que o paciente pode estar fazendo, mesmo com uma monitorização dos seus exames corrigidos, mesmo com a sua estadia numa unidade de terapia intensiva, com toda a gravidade da doença, a gente pode fazer muita coisa maravilhosa por eles, tá bem? Você tem ainda aqui algumas restrições respiratórias. O paciente tem diminuição da força respiratória, nós podemos utilizar o manovacômetro, medir a força inspiratória e expiratória. O paciente tem uma diminuição da tosse, do reflexo e retenção de secreções pela diminuição do transporte mucociliar. Isso vai acontecer, o risco de pneumonia, o risco de um quadro infeccioso. Então a gente pode hidratar melhor o paciente, já pode preventivamente já
junto com a equipe médica, discutir alguns aspectos para poder já retardar uma possibilidade de risco de infecção, diminuição dos volumes e capacidades pulmonares. Então, um paciente que tem uma programação de exercício respiratório, para que ele possa ter um aumento dessa capacidade, um aumento desse volume pulmonar, isso faz com que ele aumente as suas reservas, né? Seu volume residual, aumente sua oxigenação, melhore a sua ventilação. O paciente pode ter um aumento do trabalho respiratório pela sua debilidade, fraqueza, ele tem mais dificuldade para respirar. É claro que essa dificuldade respiratória, quando a gente monitora, a gente vai utilizar padrões através de exame físico, através de gasometria, exames complementares, para que o paciente possa, a gente ter a certeza que até esse determinado limite ainda está tudo evoluindo muito bem. Mas se tiver uma gasometria inadequada, com distúrbio de ventilação ou uma hipoxemia, às vezes você tem que tomar atitudes mais enérgicas, né? Acabar tendo que realmente introduzir uma prótese definitiva, temporária, até que corrija o distúrbio que ocasionou ali para a ventilação mecânica, tá certo? Corrigir a infecção que foi desenvolvida, fazer com que depois de toda a doença de base que o motivou aí para a ventilação mecânica foi resolvido, sancionado, vamos tentar o mais rápido possível, através de protocolo de desmame, através de todo um trabalho em equipe, para que ele fique o menor tempo possível acamado, tá certo? Aqui nós temos ainda o declínio evidente da atividade funcional, o risco de vida, claro. A elaboração de um programa de tratamento ele pode aumentar a capacidade funcional do paciente, minimizando tais riscos. Então a gente pode montar esses protocolos de tratamento para aumentar essa capacidade, né, funcional desses pacientes. Isso nós temos diversos protocolos, tá? Internação na UTI, estresse, o paciente passa por um estresse físico, mental, social, fica longe da família, às vezes muito distante de toda a sua condição real, às vezes você está em outro estado, às vezes você mora sozinho com apenas alguém, e esse alguém, como é que ele vai deixar o trabalho dele para ficar com você? Tem todo um fator social que isso acaba sendo uma realidade. Por isso que a gente precisa do profissional, do assistente social junto da nossa equipe, para poder ele trabalhar muito bem esse lado social. A perda funcional multissistêmica ela é evidente, vai acontecer, só que a gente pode diminuir isso e muitas coisas a gente pode evitar que aconteça. Dependência funcional, piora da qualidade de vida. É um paciente que precisa muito de nós, de toda a equipe. Ele vai depender sim da gente em todos os aspectos para que a gente possa ensiná-lo, para que a gente possa novamente ele se resgatar novamente e se recuperar das suas atividades normais, ok? As técnicas cinesioterápicas são várias. Nós temos as mobilizações passivas, ativas, assistidas e ativas também, manipulações de coluna, de segmentos, posicionamento do paciente ajuda muito, mantê-lo em poltrona, mudança de decúbito, né? Finalidade das mobilizações: articular, você melhora a flexibilidade, aumenta o ganho de amplitude de movimento, ADM, melhora a nutrição articular, previne a rigidez e aderências, né? E quanto a muscular, né? A finalidade das mobilizações agora muscular: diminui contraturas, espasmo, recupera a força, a resistência e controle neuromotor, sistema nervoso, sinestesia, propriocepção, condição de sentido e direção dos movimentos, sistema circulatório, neovascularização dos tecidos, nutrição dos tecidos, diminuição de edemas, diminuição da resistência periférica. E quanto à mobilização, o paciente deve ser visto sempre como um todo e não como uma porção de segmento. Isso eu acredito muito seja bem clássico, né? Bem claro. A gente não trata de exames, né? A gente trata do paciente como um todo. O movimento deve ser o mais funcional possível, o mais natural possível e reproduzi-lo isso sempre. O comando verbal voltado para a ação e não para o movimento, certo? Deve progredir os estágios da organização através de mobilidade, mobilização passiva, alongamentos, mobilização ativa, fortalecimento muscular funcional, estabilização desses segmentos através de equilíbrio dos agonistas e antagonistas, né? Continuando na mobilização, mobilidade controlada, deslocamento e manutenção da postura, habilidades, coordenação motora e isso reproduzir as atividades de vidas diárias, né? E alguns pontos chaves a gente pode utilizar para facilitar a manipulação desse paciente, até mesmo para uma transferência, né? Através de pontos chaves proximais, cabeça, tronco, cintura, escapular em relação ao pélvico.
escapular e pélvica, distais, mãos e pés, utilizados para estabilizar o movimento, estabilidade proximal para mover extremidades. O controle de tronco é fundamental para o desempenho motor. Posicionamento fundamentais também, simetria corporal e alinhamento articular. Então a gente procura sempre utilizar posicionamento corretos, mesmo que você coloque travesseiro na região da axila, posicionamento que melhore o alinhamento postural, melhore a resposta funcional, posição funcional dos segmentos, permitir o acesso ao paciente, garantir a segurança e conforto do mesmo, mudança de decúbito a cada 2 horas. Isso previne, além de úlceras de decúbito, e alterações osteomusculares também. Decúbito dorsal. O paciente, você utiliza, é mais fácil o acesso ao paciente, favorece a deglutição, evita, o refluxo, gastroesofágico, diminui a relação ventilação e perfusão, melhora até. Muitos pontos de pressão ficam, melhora esses pontos de pressões, porque você tem poucos pontos de pressões, favorece o padrão extensor, deformidade de membros inferiores, quadril, rotação externa, tornozelo em extensão, cuidado com a pressão intracraniana, a cabeceira elevada. Então, em alguns aspectos, a gente tem que ter alguns cuidados, O decúbito lateral, posição instável, diminui a base de suporte, o hemicorpo de apoio fica mais restrito, aumenta os estímulos somestésicos, aumenta o tônus, estabilidade postural, aumenta a perfusão e a ventilação pulmonar, aumenta a perfusão e diminui a ventilação, isso de acordo com o posicionamento. A área mais ventilada fica mais livre, a área mais dependente, a área de maior apoio lateral, maior atrito. O hemicorpo livre, você tem um aumento do volume pulmonar, aumento da ventilação, liberdade de movimento dos membros, o lado que fica mais livre, mais suspenso. Decúbito ventral, o paciente apresenta menos utilizado, há uma maior dificuldade de acesso, favorece volume nas bases pulmonares, aumenta a ventilação e a perfusão, utilizado em pacientes com síndrome da angústia respiratória no adulto, alivia a pressão sobre a região sacral, facilita o tônus extensor, tá? Sedestação, melhora da ventilação pulmonar, estimula a motricidade voluntária e tônus postural, promove o alerta, a vigília, diminui a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, a elevação da cabeceira no leito entre 70 graus e 85 graus ou transferência para a poltrona. E na UTI você tem um paciente que tem uma grande dependência, necessidade de institucionalização, maior taxa de readmissão na UTI, piora da qualidade de vida após a alta hospitalar, se esses pacientes não tiverem um programa de reabilitação, um programa multidisciplinar que possa retardar essas complicações evidentes, incapacidade para o trabalho após a alta hospitalar. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Como é que esse paciente agora está na UTI, mas como é que ele vai estar depois que ele for para a enfermaria, para o apartamento? Ele vai poder andar, vai poder se locomover, a função dele vai estar melhor ou muito prejudicado? Como é que ele vai estar depois, pós-alta? Como é que ele vai retornar às suas atividades profissionais? Então a gente tem que pensar em tudo, Ok? Então a gente fica essa interrogação. A gente ainda tem muito o que aprender, a gente tem muito o que ser discutido e a gente tem que buscar cada vez mais demonstrar e colocar em prática o nosso melhor. Tá certo? Eu queria mandar um grande abraço a todos vocês presentes, a toda a equipe aqui que são responsáveis por esse momento maravilhoso e queria desejar para vocês um grande abraço. Tudo de bom. Até a próxima, então.